noite, meu nome é Daniel Carocha, eu estou trabalhando na Chevron já há 5 anos, eu vim de outras indústrias, provavelmente vocês conhecem a General Electric, algumas outras desconhecidas como a Ball, a Rexam, que fabrica latas de alumínio e tudo mais. E aí a gente está aí nessa luta desde 2000, desde lá da GE, implementando essa filosofia, e nos últimos 10 anos aí a indústria de petróleo tem implementado bastante essa filosofia lá fora e está chegando muito forte no Brasil. Então a ideia aqui é simplesmente um bate-papo, a gente vai trazer alguns exemplos práticos. O Elias Lima aqui é da Nalco Champion, estão implementando fortemente lá também junto com a Chevron, e o Caio Bonini, que é da área de facilities, do time de facilities, também vai apresentar um projeto de uma parada planejada que a gente reduziu alguns milhões de dólares aí para a Chevron. Então a ideia, pessoal, se vocês tiverem dúvida, a gente vai ter no final da palestra uma área de debates, perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem na nota e tudo mais, que a gente vai ter o maior prazer aí de tirar essas dúvidas de vocês. Tá? Bom, vamos lá. A agenda de hoje basicamente vai ser sobre a motivação do porquê que a indústria está agora procurando muito fortemente iniciativas de excelência operacional, e aí eu vou mostrar o porquê do Lean Six Sigma, o que é essa palavra Lean Six Sigma, de fato, né? O Lean Sigma, algumas empresas chamam de Six Sigma só, então a gente vai falar um pouquinho da parte teórica só, para mostrar para vocês a diferença entre elas, essas filosofias. A gente vai trazer uns exemplos práticos, como eu falei, o Elias e o Caio vão apresentar. Os resultados que tem trazido desde 2012 até 2017, agora na Chevron. Por último, a gente vai falar sobre os próximos passos, como o IBP está inovando nessa apresentação dessa filosofia para a indústria brasileira. E por último, a abertura de debates, perguntas e respostas. Bom, aí eu começo com algumas perguntas interessantes. O que é bom o suficiente, né? E aí a gente compara, né, a gente de Lean Sigma, a gente sempre compara qualquer processo, desde recursos humanos, passando por financeiro, até a exploração, até químico. Qualquer processo você pode medir ele em termos de quantos desvios padrões tem esse processo. Ou seja, se a variação do processo é muito grande ou muito pequena. E a gente chama esse desvio padrão de nível Sigma. Então, o que é bom? Será que é bom o suficiente você ter um processo que gera 99% de resultado bom? Isso significa que você tem 20 mil artigos perdidos por hora de correio. Isso é 99% bom. Se a gente colocar os correios e medir o correio, e o correio está dizendo para a gente que tem 99% do processo é bom, a gente tem 20 mil artigos perdidos. 200 mil prescrições erradas por ano, 5 mil operações cirúrgicas incorretas por semana, 2 aterrissagens de avião inseguras na maioria dos aeroportos por dia e sem energia elétrica por 7 horas por mês. Às vezes a gente olha para o nosso processo e fala assim, 99% é bom, né? Eu estou só com 1% de problema ali e tal, de variação. Mas, na verdade, dependendo do processo, como esse aqui que eu estou mostrando, é muito crítico. E na indústria de petróleo a gente tem vários exemplos desses. A gente tem que ser muito melhor do que 99%. E o que é um processo 6 sigmas, né? Um nível Sigma 6? É ser 99,999% excelente, ou 9,99% bom. Isso significa que em vez de 20 mil artigos perdidos, são 7. Em vez de 200 mil, 68 prescrições. 5 mil, 1,7 por semana, operações cirúrgicas erradas, incorretas. Em vez de 2 aterrissagens, uma aterrissagem segura a cada 4 anos. E por último, em vez de sem energia por 7 horas por mês, 1 hora sem energia elétrica a cada 34 anos. Ou seja, a medição do nível Sigma mostra pra gente qualquer processo, pessoal, desde recursos humanos até exploração ou até um processo bastante científico. O nível Sigma a gente mede e a gente compara sempre o antes e depois. Então esse é o grande objetivo. A gente não é atingir 6 Sigma sempre, mas é tentar procurar a perfeição sempre. Tá? Ou seja, melhorando cada projeto, melhorando o nível Sigma desse processo. Bom, trazendo para a nossa indústria, eu trouxe aqui algumas informações bastante interessantes. Primeiro esse gráfico aqui de crude oil, que é o preço do óleo Brent. O óleo Brent é do WTI, desculpa.
dos últimos 5 anos. Tá? Como vocês podem ver, né? Acho que todo mundo está ciente, né? A gente tem flutuações tremendas, a gente teve picos aqui de $140 o barril e picos de $30 o barril. Tá? Isso significa o quê? Quando está $140, os acionistas estão felizes, perfeito? E os bônus acontecem, né? Quem trabalha em indústria privada ganha bônus e tudo mais. Mas quando está aqui embaixo, é o caos. Tá? Então, o que a indústria de petróleo pensou? Né? Poxa, se vocês trabalham na indústria de petróleo, vocês sabem que daqui 5, 10 anos atrás, existia um gasto absurdo em várias coisas até desnecessárias. A gente via, né, carros blindados, eu lembro que na Shell tinha carro blindado, enfim, 2 seguranças para cada gringo e tudo mais. Então a gente tinha processos que não eram tão enxutos assim, que tinham uma gordura intrínseca ali. Mas quando chegou aqui, em $30, $40, o que acontecia? A indústria puxava o freio de mão, reduzia investimento e muitas vezes reduzia pessoal. E o que acontecia quando aumentava de novo? Contrata todo mundo de novo, você perde treinamento, você perde um monte de ganhos que você teve aqui, você jogava fora, mandando pessoas embora. Então o que a indústria começou a entender no ano 2000 aqui, 2012 e tudo mais? Que eles precisavam de uma filosofia de excelência operacional que, sem mandar pessoas embora, conseguisse reduzir os custos de processo, os custos de produção, administrativos e de transporte. Eu vou mostrar um vídeo aqui que eu fui num fórum em Aberdeen em 2013, que é bastante interessante e mostra exatamente esse vídeo de 2013. Vocês vão se surpreender. Passado, no vídeo de 2013. Aconteceu, né? Predizer. Esse evento foi em outubro, vocês podem ver, né? E parece que ele estava predizendo o que ia acontecer, né? Em 2013 a gente estava com uma situação de 115 barril, a Shell, vocês não lembram que a Shell não estava feliz da vida, provavelmente a Shell, outro também, enfim. E logo depois a gente teve essa crise e o barril caiu para 30 e não sai da marca de 60, 50, perfeito? Então, vocês viram, existem várias pesquisas que foram feitas durante esse tempo e, de fato, a indústria perdeu muito capital humano nessas crises. Então, ele manda embora, gastou-se muito dinheiro, as empresas gastaram muito dinheiro com a capacitação desses profissionais e depois tinha que mandar embora. Então, qual foi a forma que eles estão, as maiores petroleiras usaram, qual foi a metodologia que eles procuraram implementar para poder minimizar esses custos de produção? Porque você tem como eu posso incrementar a produção ou você tem como reduzir o custo.
como é que eu posso reduzir o custo? Então, a maioria das empresas hoje, mundialmente falando, estão usando o Lean Six Sigma. Vamos em frente. Aqui é interessante, eu mostro uma comparação, esse foi um gráfico que eu peguei agora de 2016, né? Sobre o custo da produção do barril de óleo e gás mundial. Tá? E aí com o Brasil aqui, vocês podem ver, né? Só para vocês terem uma ideia, o custo médio, comparando com o Petrobras também e tudo mais, o custo médio do barril no Brasil, ele custa, total, $35 o barril. Tá? Segundo essa fonte do Brent, né? Que é da Energy Hub. Tá? E vocês lembram que o barril chegou a $30? Quando o barril chegou a $30, o que aconteceu? A gente teve, no Brasil, por exemplo, a gente teve um prejuízo, e aí o que aconteceu? Manda a gente embora, reduz custos desnecessários, então quer dizer, muitas das vezes atingia grande parte da massa de trabalhador e tudo mais, e reduzia custos que às vezes eram até desnecessários, como até copinhos de plástico, eu lembro disso. Até teve iniciativas de reduções de custos desenfreadas, sem usar qualquer tipo de avaliação estatística do que era mais importante, do que era menos importante. Então, qual é a proposta, na verdade, do Lean Six Sigma, né? E as empresas aderiram a isso, estão lá fora, e está começando bastante forte aqui no Brasil. Onde nós podemos, de fato, acompanhar e reduzir os processos, e melhorar os processos? Podemos reduzir investimentos? Pode-se reduzir investimento. É ruim para a indústria, em geral. Pode aumentar a produção? Precisa de investimento. Onde eu posso atuar? Nos processos que existem de produção e nos processos administrativos e de transporte. Então, como fazer isso? Através, por exemplo, a Chevron definiu que ela precisava reduzir 50% do custo do barril através da solução de Lean Six Sigma. Isso foi uma meta de longo prazo da Chevron Brasil, por exemplo, da Chevron Mundial. Mas a Chevron Brasil aderiu isso também. Como mexer nisso aqui, como reduzir pelo menos a 50% esse custo aqui? Vocês conseguem enxergar que aqui é 14 de 35, é quase 50% do valor do barril. Então eu vou mostrar aqui esse vídeo bastante interessante que mostra o seguinte, que às vezes a gente acha que é difícil, mas na verdade, com o trabalho e usar a mente das pessoas que estão lá, dos especialistas das áreas, a gente consegue chegar em soluções que são abruptamente mais eficazes, e com o tempo a gente consegue chegar lá. Mostra para a gente, por favor. Isso é sobre o pit stop, onde é usado bastante o Lean Six Sigma nas escuderias, tanto da NASCAR quanto da Fórmula 1. E aí eu vou mostrar uma comparação entre 1950 e 2000. Time to refuel and change tires. Isso é um pit stop. Gilmore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Let's watch. O cara toma um cafezinho ali, você viu? Os carinhas só olhando aqui, ó. Olha lá. Os camaradas olhando, segurando o ferro. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. 67 seconds. Agora 2003, 2013, perdão. Já melhorou, tá? Bom, podemos ver a preparação aqui, né? Todo mundo sabe qual é o papel preparado.
nenhuma diferença, né? Pessoal, qual é a ligação que a gente pode fazer isso com a nossa indústria? Eu tenho certeza que na Chevron a gente enxerga um monte de 1950 lá. Por exemplo, a gente tem, até o Caio vai mostrar um projeto aqui, que é o do Turnaround, que é o da parada planejada do Frade, que a gente fez há alguns anos atrás. E não é muito diferente. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Valeu, obrigado. Então a gente ainda existe na nossa indústria muitas oportunidades como essa. Muitas oportunidades. Eu estava falando do exemplo da parada planejada do Frade, que isso acontece em várias paradas que você precisa fazer no Frade, por exemplo. Esse exemplo clássico foi que a gente estava previsto fazer uma série de manutenções como essa. Né? O que é o pit stop? É quando você para a produção para fazer manutenções. Então, como é que a gente pode se preparar antes, como esses caras aqui? Será que o nosso time não pode ficar como esses caras estão ficando? Cada um não tem que saber o seu papel para, na hora de parar a produção, executar o que tem que executar e tirar o mais rápido possível? Assim como a operação de offloading, por exemplo, a gente implementou diversos projetos. A mesma coisa. Quando você está fazendo offload, o navio está chegando, o tanque está chegando. Será que está todo mundo preparado para passar o óleo do Frade, no caso, para o tanker, do navio da Transpetro, enfim? Esse conceito do pit stop eu trago porque é bem simples de quem não conhecer a filosofia enxergar. Isso é uma das ferramentas da caixa em Six Sigma, que a gente leva lá para a área, né? Uma das ferramentinhas que a gente chama de SMED, ou Shingo, ferramenta de Shingo, que é um japonês que inventou essa metodologia de redução de tempos de setup. Então, isso aqui, por exemplo, a gente vai mostrar, retornou milhares de dólares para a Chevron, por exemplo, em um ano. E isso é aplicável em várias outras atividades. Não só na Chevron, mas em todas as operadoras e fornecedores. Bom, já adiantei um pouquinho, mas o que é o Lean Sigma, né? É uma ferramenta estruturada, é basicamente uma caixa de ferramenta mesmo, que os belts, né? Vou comentar sobre as faixas verde, branca e black belt, pretas, né, e tudo mais, a gente leva para a área quando tem que resolver um problema. E dentro dessa caixa de ferramentas, a gente tem ferramentas de qualidade a fim de melhorar qualquer tipo de métrica do negócio. Por isso que eu falei, a gente tem projetos em recursos humanos para reduzir tempo de preparação de papel para contratação de estagiários. A gente teve lá, por exemplo, que o cara preenchia vários documentos iguais, porque ia para áreas diferentes. Então a gente reduziu isso implementando um sisteminha de um Excel, entendeu? E isso você enxerga, quando você tem esse olhar de desperdício, você acaba enxergando uma série a gente brinca que é low hanging fruits, né? São maçãs que estão no chão, são frutas que estão no chão, só que a gente não consegue no dia a dia enxergar, porque a gente também não tem essa visão de enxergar o desperdício. E o Lean Sigma ele ajuda bastante a você abrir os olhos. Ambos são conceitos comprovados. Eu estou falando de uma filosofia que começou na Toyota, lá em 1950, transformou a Toyota na número 1 aí do mundo por alguns anos. Nem sei se ela está ainda como número 1, mas está beirando aí top 3 aí, né? Não é isso? E foi bastante difundida pela General Electric nos anos 90, 2000. E aí com a Motorola também, na época dos Pages e tudo mais. E ganhou o mercado muito fortemente por causa do terceiro ponto. Ao gerar resultados expressivos, os acionistas, né, começaram a enxergar essa metodologia, como é mínimo investimento, é baixo investimento, porque é só treinamento de pessoas, e o retorno foi muito grande, os acionistas, principalmente de Wall Street, começaram a forçar as empresas a ter esse tipo de filosofia. Custa baixo e traz retorno. Só precisa da cabeça das pessoas para implementar. Então houve uma demanda muito grande nos anos 2000, as indústrias primeiro automotivas, depois indústria de consumo, e aí se difundiu em todas as indústrias. Hoje no Brasil é muito forte. Em São Paulo a indústria usa bastante. Aqui no Rio também tem alguns tipos de indústria de produtos de consumo, a Cines também usa, a White Martins foi que difundiu bastante aqui no Rio. E as petroleiras estão começando agora. A Chevron começou em 2012, quando eu entrei. A Shell
está começando essa iniciativa, a Statoil também está começando essa iniciativa, pelo que eu sei, e a Exxon também. Então, o que é interessante é que é um negócio muito novo, então tem oportunidade para todo mundo. A Technip também, eu dei uma palestra no passado lá, a Technip já está com uns 2 anos implementando. Tem alguém da Technip aqui, não? Você está quanto tempo lá implementando, vocês sabem? Eu sei que tem um Black Belt, tem um treinamento lá. É porque assim, a gente trabalha na área de barcos. Então lá na área de barcos tem mais ou menos 2 anos que começou a implementar. Ah, então, por 2 anos, né? Exatamente. Eu conheci o Black Belt, que eu esqueci o nome. Exatamente. Hã? Não, Alexandre Duque. Alexandre Duque, exatamente. Ele me convidou para dar uma palestra lá sobre o princípio e tudo mais. Então, isso é uma oportunidade para todo mundo. O número de Black Belts e Green Belts no Brasil ainda é muito baixo, isso também é uma outra oportunidade. Eu até coloco no meu LinkedIn e tudo mais que eu divulgo vagas lá no exterior. Assim, eu recebo 31 vagas por dia de Black Belts, de Green Belts lá fora. Então, quer dizer, também é uma oportunidade para você, né? Enfim, caso não esteja satisfeito com o Brasil, também tem oportunidade lá fora. Enfim, uma metodologia bastante interessante para como mexe só com a cabeça. Então, o objetivo grande do Lean Six Sigma, como eu falei, é atuar nessas 2 áreas aqui. Basicamente, custo de produção e custo administrativo e transporte. Tá? Existe uma metodologia chamada Design for Six Sigma, ou Design for Lean Six Sigma, que a gente está começando na Chevron agora esse ano, que é o uso do Lean Six Sigma para projetos de investimento. Ou seja, projetos novos, processos novos, você implementar a filosofia para você entregar o mínimo de variação possível depois do projeto implementado. Mas isso é uma escala de maturidade muito grande, a gente, né, ainda tem muita grama para comer aí. Eu estou planejando isso em 2, 3 anos para implementar essa filosofia aqui na Chevron. Bom, beleza, o que é o Lean Six Sigma, Daniel? Você falou que é o nível Sigma do processo, tudo bem, mas você não falou sobre Lean. Eu vou demonstrar aqui basicamente muito en passant, mas de uma forma bem tranquila. Basicamente o Lean nasceu, como eu falei, na Toyota, tá? E o objetivo dela é simplesmente você, basicamente, mapear um processo, qualquer processo, você tem o seu mapinha de processo, tá? Identifica o que agrega valor, o que não agrega valor, elimina desperdícios, ou seja, o que a gente pode de fato reduzir. Por exemplo, nesse caso do recursos humanos, o cara assinava 3 folhas diferentes, sei lá, um papel que vai para a área de pagamento, outro papel que vai para a área de RH. Como é que eu posso fundir isso? Isso é um desperdício, porque o cara faz 2 vezes o trabalho, ou seja, é um retrabalho. Então você faz um mapa de processo, elimina desperdício, com isso simplifica processos e, por último, aumenta a eficiência. Então o objetivo do Lean é você transformar qualquer processo em um processo com menos steps. Esse é o foco. Se você conseguir cortar o máximo de step possível, você vai lograr resultado. Isso que a Toyota prega, e a gente tem 90% dos projetos da Chevron hoje são Lean. Tá? Ou seja, fazer as coisas certas adicionando valor sempre. O Six Sigma já é uma ferramenta de qualidade estatística que a gente usa para, depois que você melhorou o processo, reduziu o número de steps, o processo ainda continua gerando alguns defeitos ou tendo alguma variação. Então você utiliza as ferramentas da caixinha do Six Sigma para reduzir a variação dos processos com, não sei se vocês lembram, Fishbone ou Ishikawa, ou matriz de causa e efeito, enfim. São ferramentinhas que são, às vezes, vendidas separadas. A gente colocou o Six Sigma, definiu algumas ferramentas juntas que a gente pode usar dependendo do projeto. Eliminação de defeito. E, por último, melhorar a consistência, ou seja, repetibilidade, reprodutibilidade e entregar valor sempre. E a gente sai de um processo que, depois disso aqui, está entregando, teoricamente, na média, mas uma dispersão, você consegue entregar o processo sempre certo, Ou seja, aquele que a gente falou do nível de 99% bom, você sai para um 99,99% bom. Essa basicamente é a diferença. E em qualquer projeto Lean Six Sigma que vocês forem ver na indústria e tudo mais, a gente vai mostrar 2 aqui, a gente vai ver sempre uma situação similar a essa. Né? É o quê? Como é que é o processo? Como ele é realmente hoje? Você vai ver um mapinha de processo que as pessoas, o time do projeto vai fazer lá. Então,
Normalmente é um projeto, o mapa de processo é desse tamanho, é gigantesco, tudo mais, com uma série de desperdícios. Então o time participa, normalmente a gente marca reuniões de 3, 4 horas, ou às vezes até de 2, 3 dias, para atuar sobre esse processo. Então, identificando os desperdícios, você corta. Você parte de um processo como esse para um processo secundário como esse. Ou seja, nitidamente você reduziu o número de steps. Reduzindo o número de steps, você já tem uma melhoria dramática na eficiência do processo. Porque cada processinho desse aqui é uma oportunidade da defeito, uma oportunidade da retrabalho, uma oportunidade de parar, de ter espera. Então, a gente até coloca aqui o gráfico de First Pass Yield, que quão eficiente o processo é. E você vê dramaticamente uma redução de tempo, de ciclo do processo. Ou seja, desde quando você começa a rodar um processo até ele chegar no finalzinho, ele leva um tempo. Quando você aplica as ferramentas do Lean, você já dá um resultado de 18 horas para 22 minutos. E pasmem, é isso mesmo, reduz assim dramaticamente, 95% às vezes, do tempo. E aplicando, como vocês podem ver, a gente melhorou de 32 para 57 aqui no caso. Como é que eu posso melhorar ainda mais a eficiência? E aí a gente aplica o 6 Sigma, vocês vão ver que é o mesmo processinho, e aí a gente melhora a eficiência do processo, e o 6 Sigma não afeta muito tempo, ou seja, reduz um pouquinho só, 22 a 19 minutos. Isso aqui foi um exemplo prático que a gente pegou. E todo o projeto de Lean 6 Sigma a gente vai ver um gráfico tipo esse, quer dizer, mostrando o antes do projeto, como é que era, o baseline, durante e depois. E como é que a gente implementa os projetos do Lean Six Sigma? Eu vou falar um pouco depois sobre os 9 motivos de se implementar o programa Lean Six Sigma, mas o interessante, o grande lance dessa filosofia é que você tem que ter uma disciplina muito grande sobre as fases. Como, por exemplo, quando você vai gerenciar um projeto, usando o PMBOK lá, ou a Chevron tem uma metodologia dela de gestão de projetos, você tem que seguir, né, planejamento e tudo mais. O projeto Lean Six Sigma, a gente tem a mesma coisa, a gente tem a mesma disciplina. E ela é muito simples, porque são 5 fases somente, e basicamente ela é autoexplicativa. Primeiro você tem que definir o problema, não adianta você partir para a solução direta. Qual é o tamanho do seu problema? Quanto está dando de prejuízo esse problema para a empresa? Porque quando você mostra para qualquer pessoa, seja do nível de direção ao nível de fábrica, que esse problema ele é um problema que está gerando $500 mil de prejuízo no ano para a empresa, você ganha um status diferente, o seu projeto ganha uma vantagem sobre se você falar que o processo está ruim. Ah, o processo está ruim. Tá, tipo... Então, quando você traz isso para valor financeiro, isso chama a atenção de todo mundo. Então, você ganha, vamos dizer assim, o pessoal olha para o teu projeto com uma vontade maior de participar. A segunda fase, beleza, eu tenho o prejuízo que está dando e tudo mais. Qual é o meu baseline de fato? Meça o processo. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que saber onde você está. Então, essa fase aqui ela é dedicada só à medição do teu problema. Tá? A terceira fase, beleza, identificamos o problema, medimos o problema. A terceira fase é analisar o problema. Quais são as variáveis que fazem com que o meu processo esteja levando hoje 22 horas, ou 18 horas, ou tendo um problema, tendo uma variação de que eu tenha só 57% das minhas peças, ou do meu RH produzindo um valor para o cliente interno. Nessa fase a gente usa da caixinha de ferramentas, as ferramentas que eu falei, por exemplo, Fishbone, para identificar as causas raízes desse problema. E é muito simples, pessoal. A gente tem vários exemplos aqui, eu estou com pessoas da Chevron. Muito rapidamente a gente consegue identificar essas causas e priorizar essas causas. E não adianta, às vezes a gente tem projetos que tem 50 potenciais causas que geram o problema. Então o Lean Sigma é até Lean Sigma dentro do Lean Sigma, porque a gente nessa fase a gente prioriza. Beleza, os 50 pontos importantes que geram esse problema, quais são os de fato mais importantes? E aí a gente faz a priorização dessas variáveis que afetam o problema. Beleza, identificamos, priorizamos, como é que eu posso tirar essas variáveis ou minimizar o impacto delas nesse processo? Eu parto para a fase de melhoria, onde eu implemento de fato ações
em cima dessas variáveis que foram elencadas pelo time do projeto como sendo importantes, ou eu as tiro do processo, ou eu reduzo a influência dessas variáveis dentro do processo. E aí, quando faz isso, você borra. Você acaba melhorando o processo. Isso a gente tem, por ano, a gente tem fechado 50 projetos, 45 projetos, e a gente tem um nível de cancelamento de projetos abaixo de 1%. Nós temos 1% dos projetos da Chevron no Brasil hoje foram cancelados, porque não deram resultado. Então é uma taxa muito baixa. E não basta também fazer só a melhoria e medir a melhoria, né? A gente vai e mede. Como é que ficou agora o processo? Você lembra desse gráfico aqui? A gente mede. Mas aí tem... A gente sempre chama atenção que não basta um gráfico, olhar um gráfico. O Seis Sigma, por exemplo, ele tem uma ferramenta que a gente mede, de fato, estatisticamente, a diferença entre antes e depois. Então a gente prova para qualquer, desde o CEO da Chevron nos Estados Unidos até o cara do chão de fábrica, que aquele processo melhorou estatisticamente. Então a gente prova estatisticamente que aquele processo melhorou. Isso é um outro ponto importante, não fica à luz do achismo. E por último, a mais importante fase, a fase de controle. Isso, eu já participei de implementações de empresas e tudo mais. Essa fase que é a grande vilã de, às vezes, a empresa não conseguir implementar um Lean Six Sigma com qualidade. Por quê? Porque às vezes, se você implementa as melhorias, é muito comum as pessoas tentarem fazer o jump aqui, tentarem já terem a solução e atropelar algumas fases. Mas nessa fase aqui, você vai descobrir se o projeto foi de qualidade ou não. Por quê? Nessa fase, você controla, você monitora essa melhoria durante 12 meses. Ou seja, se a melhoria não for eficaz, se o Green Belt ou o Black Belt ele correu algumas fases aqui no meio, ele vai se trepar aqui nessa última fase, porque ele não vai conseguir manter esse processo em controle do jeito que ele melhorou. Aqui, ó, por exemplo, quando ele chega aqui, às vezes ele mostra, o meu projeto pode mover para controle. Eu tenho certeza que vai ficar controlado. Beleza, tudo bem, vamos mover para controle, mostrou as ferramentas estatísticas e tudo mais, movemos um projeto da fase de implementação de melhoria para controle. Quando ele implementa para controle, se ele não tiver se as ações que ele tomou não foram ações que de fato foram importantes naquelas variáveis que eu comentei com vocês, que a gente priorizou, o processo dele vai começar a variar. E ele não vai ter, ou seja, aparentemente ele pode até começar com 3 pontos aqui, mas daqui a pouco vai voltar a dar o problema. E voltando a dar o problema, é sinal que ele não agiu nas causas raízes do problema. Então, isso também é muito baixo o percentual de projetos que a gente voltou atrás. Mas pode acontecer e é bem tranquilo. A gente volta, senta com o pessoal, fala, pessoal, a gente não encontrou todas as variáveis ou foi pessimista ou otimista com variáveis. Então a gente volta na mesa, senta, verifica os rankings que a gente deu para as variáveis e volta de novo e implementa no processo novas ações. E aí testa de novo, durante 12 meses. Quando completa esses 12 meses, estatisticamente no planeta Terra, no mundo, quando você está com o processo durante 12 meses dentro de controle, significa que o seu processo ele já está pronto para avançar por mais 10 anos em controle. Por isso que a gente não fica controlando o projeto ad eterno. Tá? Então tem várias ferramentas dentro do controle aqui, por exemplo, procedimentos operacionais. A gente vê muitos na Chevron. Muitos processos não têm procedimento. Não tem procedimento, sei lá, de RH ali, não tem um procedimento da minha lá de analista e tudo mais, de fazer aquele processo de contratação de estagiário. O que acontece se essa menina ganhar na loto, eu até brinco, né? Se ganhar na loto, como é que vai ficar esse processo? Vai sair de controle? Então, todo projeto lá em cima tem que ter alguma coisa escrita, porque você tem que pensar que as pessoas rodam, as pessoas giram, as pessoas vão ser promovidas, enfim. Então a gente tira o processo da mão de pessoas e passa para a mão do processo de fato, ou seja, o procedimento, por exemplo, com foto e tudo mais, qualquer pessoa pode assumir aquela área e seguir aquele processo ali de uma forma bem mais simples. Bom, eu falo sobre os 9 motivos que durante minha experiência, eu acho que esses 9 motivos resumem muito bem o que é o Lean Sigma de fato. Primeiro, liderança da direção. Muitas empresas implementam
de uma forma na área, por exemplo, o Lean Sigma ele deve ser de fato implementado de cima para baixo. Ele tem que ser, você tem que ter um Lean Sigma sponsor, que a gente chama, um patrocinador, que seja forte na corporação, para que ele consiga, ele que quebre barreiras, porque eu, por exemplo, sou engenheiro, não tenho como chegar no gerente do supply chain, por exemplo, e falar, meu irmão, vamos trabalhar. Não, não dá. Então, se eu tenho um Lean Sigma patrocinador lá, um Sigma sponsor, esse cara ele quebra barreiras mais fácil. Ele está no nível da corporação que ele pode chegar, olha, agora temos um projeto, temos uma filosofia, vamos trabalhar junto. O objetivo da Chevron é reduzir 15% lá, 15 dólares o barril e tudo mais. Vamos trabalhar junto. Isso fica mais fácil. Tem empresas que implementam com foco em algumas áreas somente. Isso é muito perigoso. Depende muito do gerente da área, mas é perigoso. Então a liderança da direção é muito importante, top-down, que a gente chama, né? De cima para baixo. O enfoque disciplinado, o DMAIC, lembra? Essas 5 fases que eu comentei com vocês, é muito importante. Assim, quando eu vejo, às vezes o Greenbelt está muito motivado, às vezes ele faz ele corre as fases muito rápido, ele vai para a fase de melhoria direto. Isso é batata, eu já vi muita gente se estrepando, porque não consegue. Beleza, ele mostra até ferramentas, eu falo, cara, às vezes o cara faz sozinho e tudo mais, não vai dar certo. E aí quando vai para a fase de controle, vamos ver. E aí quando vai, aí começa, aí tem às vezes uma melhora e depois volta a piorar de novo. E aí tem que voltar. E aí retrabalho, eu falo para ele, cara, é muito mais fácil você parar para fazer, que não demora muito tempo com o time, se aproveitar, em vez de 2 horas de reunião, aumentar para 3, que você pegar e fazendo 3 horas, mais 3 horas, mais 3 horas depois, retrabalhando o negócio. Rápida conclusão dos projetos, esse é outro ponto muito importante. Os projetos eles têm que ser dimensionados para terminar de 3 a 6 meses, no máximo. Às vezes chega a Greenbelt, cara, tô com esse projeto aqui bem legal e tudo mais, só que um projeto com um mapa de processo gigantesco. Ou seja, o escopo do cara está gigante para atuar. O que a boa prática, que o Lean Sigma demonstra e tudo mais, é que reduz o escopo. Esse projeto tem que ser terminado em 3 a 6 meses. Se ele não terminar em 6 meses, você pode cancelar o projeto. Por quê? Porque a partir de 6 meses, o time entra numa... Isso tem estatísticas e tudo mais por trás disso, estudos de artigos. E depois de 6 meses, a motivação do time cai dramaticamente, exponencialmente. E aí você não consegue mais perder o time. Então é melhor... Por isso que é importante aquela primeira fase do define, da definição do problema. Que na definição do problema que você define o tamanho do escopo do teu projeto. Se ele vai envolver 5, 6 áreas... Desculpa. Se ele vai envolver 5, 6 áreas diferentes, cuidado. Procure partir o processo em algumas fases. Vamos fazer primeiro aqui entre supply chain e operação. Depois vamos partir para o RH, não sei o quê. Depois vamos partir para outra fase. E aí você tem vários projetos de ensino que a gente faz, fase 1, 2, 3, 4, que é exatamente você quebrar o processo em vários momentos, e aí você vai trabalhando melhor e tudo mais, tendo resultado. E a gente, inclusive, eu tenho uma métrica disso. Eu respondo, uma das minhas metas é fechar os projetos entre 4, 5 e 6 meses. Quando eu tenho um projeto fora disso, entra um alarme e eu tenho que responder por isso. Clara definição de sucesso, como eu falei, se você coloca o valor financeiro na frente de qualquer coisa, ou o tempo das pessoas, a gente tem muito projeto também que não tem valor financeiro, mas que envolve, por exemplo, o tempo. Nesse projeto aqui a gente está perdendo 3.000 horas de trabalho que o cara poderia dedicar a uma coisa que agrega valor para um desperdício. 3.000 horas do cara, ou da equipe. Então isso também chama atenção, ou seja, uma definição clara de sucesso, ou seja, o objetivo, a gente está perdendo isso de tempo ou de dinheiro, e o objetivo do projeto é reduzir 50%, 40% desse tempo ou desse dinheiro. Isso é um ponto de sucesso, é um motivo para implementar. Infraestrutura definida. Como eu falei, essa visão japonesa, né, de faixa branca, faixa verde, faixa preta, e algumas empresas têm até a Yellow Belt, que é faixa amarela e tudo mais. Essa infraestrutura definida ajuda muito para você montar os times dos projetos e tudo mais. Você tem os Black Belts das áreas, você tem os Green Belts das áreas. Então, isso para alta gerência, quando você faz a lista de projetos do ano que vem, por exemplo, é muito fácil. Você tem um organograma de Green Belts, um organograma de Black Belts para você colocar, e você sabe, por exemplo, que um cara não tem condições de entregar mais de 3 projetos por ano e tudo mais. Então, você vai mensurando isso. E gera também uma organização
de capacidade que você pode ir treinando. Pô, beleza, já treinei aqui os green belts e dá para ter mais green belts, dá para ter mais green belts. E aí ano que vem você já faz mais treinamento de green belt, vai subindo. Só para você ter uma ideia, hoje na Chevron Brasil a gente tem 10 black belts, 35 green belts treinados e 300 white belts treinados. Alguns já saíram, lá não atualizei, mas a gente está praticamente com 87, 88% da nosso time treinado. E aí você tem a figura também, que é muito importante, dos champions e dos sponsors. O que é o champion na visão do Insignia? O champion é aquele cara que demanda o projeto. Ou seja, normalmente é o supervisor da área, ou o gerente da área que fala, pô, isso aqui está me doendo, está me ferrando. Então eu preciso, ele chama o green belt, black belt, ou eu, cara, vamos resolver isso aqui, eu estou tendo uma variação muito grande no meu processo. Entendeu? Lá na finanças, pô, eu estou tendo muito problema de erro de fatura. Então, esse cara é o demandante do projeto. E o que é o sponsor? O sponsor é o tal do top-down que eu falei. O sponsor, ele é o responsável pelo projeto, mas no nível lá de diretoria. Ou seja, se o projeto é na área de finanças, por exemplo, a gente pega o CFO. O CFO é o sponsor. Para que serve? Diferentemente do projeto, da gestão de projetos de investimento, tal, projetos de engenharia, o Green Belt, ou Black Belt, ele não é o gerente do projeto. Ele é o facilitador do projeto. Como é que está o tempo aí, pessoal? Eu gosto de falar ainda. Tá tranquilo? Obrigado. Então, isso é bastante interessante, que o Green Belt ele não é nada mais, nada menos uma pessoa que só fez um treinamento a mais do que os outros do time. Ele só tem um treinamento de conseguir tirar da cabeça das pessoas as ideias. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre o Green Belt, que está ali liderando o projeto ou facilitando o projeto, do pessoal que está participando do projeto. Quem é realmente o dono do projeto em Sigma, dos projetos, é o champion. Isso dá, eu não sei essa palavra, accountability, como é que a gente fala em português? Responsabilidade, né? A responsabilidade do projeto lograr, da sucesso ou não sucesso, é do champion. Isso você amarra bem o processo. Porque o champion, ele é o interessado. O champion, ele que é responsável por colocar, por exemplo, pessoas dentro da sala com você lá gerenciando. Isso é uma coisa muito interessante, que a gente, própria Chevron, quando a gente começou, o Green Belt, a gente tinha uma certa liderança e tal, e a gente via muito, por exemplo, nos convites que eram enviados para a reunião de melhoria, apareceu assim 70%, 60% do pessoal. Por quê? Porque normalmente o Green Belt ele é do nível da galera. Então, poxa, o cara que trabalhava em outra área falava, pô, cara, tem outras prioridades, desculpa e tudo mais. Só que quando você tem um champion do projeto, e esse champion ele é um supervisor, um gerente, ele tem que se coçar com o sponsor para chamar os outros membros do time que são importantes de outras áreas. Então, isso, a gente teve uma melhora assim dramática. Hoje, 90%, 95% de atendimento das reuniões. Eu acho que ainda tem um ou outro que falta por N motivos, que não pode e tudo mais, mas isso é um outro fator de sucesso. Então, o sponsor, como eu falei, é o nível lá em cima, ele que, caso o champion não responda, não logre ou não dê o resultado, o sponsor ele responde lá para a alta gerência. Ou seja, se ele tem projetos lá e tudo mais, 5 projetos, 4 ou 3 ou 2 deram resultado e 3 foram cancelados, o Lean Sigma Sponsor, que é o meu, vamos dizer assim, meu chefe, né? A gente tem uma reunião mensal, esse cara de o CFO, por exemplo, vai ser chamado, cara, o que está acontecendo? Isso gera um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso dentro da empresa que até o sponsor fala, caramba, eu tenho que botar o champ, o que está acontecendo? Vamos lá, meu irmão, senão eu vou ter problema lá com o Insigma Sponsor, que normalmente, no nosso caso, é o General Manager, né? É como se fosse o cara abaixo do CEO Brasil, né? Que é o meu chefe de Insigma. Beleza? Bom, o 6º ponto é enfoque estatístico, como eu falei, sempre provar estatisticamente. Até tem uma frase bastante interessante que eu capturei aqui, que é: a luz da verdade predomina sobre os julgamentos pessoais. É muito comum a gente tomar decisões sobre medições aparentemente de gráficos, que parece que está ruim, mas não está ruim, ou às vezes parece que está bom, mas não está bom. Então, estatisticamente, você resolve qualquer coisa. É igual que a gente brinca aqui nas eleições, quando você vê lá, o candidato A
e o candidato B o candidato B vai ganhar com diferença de 2% do candidato A, porque da margem de erro. A gente usa a mesma coisa. Às vezes, aparentemente, está com 45 ou está com 37, parece que está ganhando os 45. Mas, na verdade, estatisticamente não estão por causa da margem de erro. A gente usa a mesma técnica estatística para medir o processo, de fato. Então, a gente prova estatisticamente que aquele processo, o antes, o depois, realmente foi modificado. O depois realmente deu resultado. E aí você acaba com qualquer especulação, tanto do nível gerencial quanto do nível de fato. Uso de ferramenta de forma integrada. A gente tem, como eu falei, caixinha de ferramenta, a gente usa no step by step. Foco no cliente, sempre, desde o começo do projeto, na definição, a gente pergunta sempre o que agrega valor para o cliente, interno ou externo. Muitas das vezes é interno, né? Então o foco é muito no cliente. E por último, os resultados rápidos. A gente no primeiro ano, eu vou mostrar depois os resultados, assim, no primeiro ano de implementação do Lean Six Sigma, a gente já conseguiu 5 milhões de resultado, 5 milhões de redução de custo, comprovados lá pelo pessoal do financeiro. Todo projeto Lean Sigma, ele tem, na Chevron, ele passa por um crivo da área financeira, o controle da área financeira, que checa se, por exemplo, realmente lá no caixa da empresa, a gente teve lá a redução e tudo mais, para justamente dar o aval de que aquele projeto deu resultado. Isso é muito bom. E já no primeiro ano a gente já teve uma redução. Bom, vamos aos exemplos práticos aqui. Aqui eu coloquei só um gráfico para mostrar para vocês que lá fora... Alguém é da Cameron aqui, não? Você trabalhou não, né? A Cameron, eu sei que no Brasil é muito forte, inclusive eles têm alguns Black Belts. Eles estão implementando há algum tempo aqui no Brasil. Só que quando você vai lá para fora, fóruns de drilling, de perfuração e tudo mais, é bem comum você ver em fóruns que não são de Lean Sigma, são de óleo e gás e tudo mais, projetos de Lean Six Sigma. E aqui, como eu falei, ainda não está bastante aderente ainda. Então, vou até mostrar aqui alguns casos. A IBM é muito forte, desde quando a GE começou, logo depois a IBM implementou. A Siemens também é muito forte nessa metodologia. E as outras empresas petroleiras que eu falei. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos práticos. Eu gostaria de convidar aqui primeiro o Elias Lima. Ele vai apresentar um projeto sobre controle de sólidos topside. É um projeto técnico, né? Antes do Elias começar, que eu gosto de falar bem, né? A Chevron, depois do terceiro ano, a cultura da GE, quando eu trabalhei na GE, a cultura da GE começou a melhorar processos internos. E depois que ele chegou numa certa maturidade de melhoramento de processos internos através do Lean Six Sigma, ele começou a enxergar que os fornecedores poderiam também ser melhorados. E com isso, você melhorando os fornecedores, você tinha um ganho de redução de custo. E até utilizar a mão de obra também do fornecedor para, juntos com a empresa e tudo mais, reduzir custos. O Elias é um exemplo clássico disso. A gente trabalha com a Nau, não sei se vocês trabalham com a Nau, como a empresa de vocês, é uma empresa de químicos. E, logicamente, na área de petróleo, químicos tem um peso muito grande na área de OPEX, de custos operacionais. Depois que a gente começou a implementar o Lean Six Sigma com a Nau, a gente começou a treinar os primeiros White Belts, né? White Belts, depois os Green Belts, e hoje a gente tem um Black Belt, o Elias. Eu vou mostrar depois os resultados. A gente teve uma redução dramática do custo operacional com químicos, não afetando, eu espero que não afete, não afetando os resultados da Nau em termos de lucratividade. E aí a gente está usando até esse exemplo da Nau Brasil para a Nau Mundial. Bom, vamos lá, parar de falar. Está ouvindo bem? Então, o que o Daniel está falando, trabalho na Nau, Elias Lima, legal. Trabalho há 11 anos na indústria já, com vários clientes, não só a Chevron, estou há 3 anos com a Chevron. Como o Daniel falou na apresentação, tem grandes exemplos de 1950 também na indústria, vocês sabem bem disso. Estou aqui com a Frade já há uns 3 anos, a bela Frade, junto com a galera. Porque aqui na prática,
Quem aqui trabalha com processamento aqui, processos químicos no dia a dia? Vocês? Ninguém? Pode olhar. Direto, né? Sinto muito por vocês aí, tá? Força, coragem, fica por aí mesmo. Primeiro, por que é complexo? Porque causa e efeito é muito crítico, né? Não tem só uma causa para um efeito, tem várias variáveis. E dependendo do tipo de indústria, e vocês já ouviram muito isso, né? É muito simples você culpar um químico, por exemplo. O químico não está funcionando, tem milhões de outras variáveis, e troca o químico, então vamos investir mais em químico, vamos gastar mais dinheiro naquele processo. Ou em bomba, né? Ou em bombas, ou vou injetar mais coisa para melhorar o negócio. Então, o que aconteceu, por exemplo, nesse exemplo aqui? Né? Então, o que na prática que eu acho que a Chevron fez bem e teve um fit com a cultura da empresa, com a Nalchan? Eles se aprofundar no processo. Tinha duas opções, ou você olhar para os seus fornecedores como desperdícios, ou você olhar para o fornecedor como suporte para trazer para dentro da sua operação e olhar o que está acontecendo. E a Chevron optou de fazer e trazer a gente para dentro da operação deles. Traz especialidade, o que ninguém conhece na prática, no dia a dia, os químicos, como é que funciona, e tentar agregar essa especialidade para dentro do processo. Porque Lean Sigma não é procurement, né? Lean Sigma, se fosse só procurement, você trazer o mais barato, está resolvido e vamos que vamos. Não é isso que agrega valor na prática. Esse exemplo aqui que o Daniel pediu para apresentar, por exemplo, é um problema, ainda é um problema. Isso é uma coisa legal de mostrar e falar que o Lean Sigma não é para deixar nada perfeito, é para você melhorar um processo. Não existe ainda parte do problema. E, por exemplo, ao longo do tempo, né, devido à natureza de um óleo de frágil, cada óleo tem suas variações, né? A presença de carbonato, ácido naftênico, né, você criava um ambiente para formação de sólidos. Quando a gente começou esse processo, eu lembro muito bem que o nosso champion falava assim, mas vocês vão começar um ensino, mas é muito simples, é só trocar o químico que está resolvido, beleza? Então, beleza, vamos partir do processo, usar isso e vamos ver como é que vai ser esse negócio, né? O problema estava definido, então eles tinham um custo alto por filtro, né? A gente filtrava essa água antes de descartar por questões ambientais, de oil and water lá, você tinha que descartar com óleo especificado, mas existia um filtro antes desse descarte que se consumia muito pelo fato de ter sólidos depositados no processo. A gente gastava ali cerca de 560 metros cúbicos por filtro de água, e ele falou, bom, vamos botar uma meta de 30% de melhoria, de 700 e poucos metros cúbicos, vamos ver, vamos trocar o químico e ver, a ideia inicial era essa. Então a gente passou, como o Daniel falou, vamos seguir os passos, né? Vamos seguir o passo a passo do processo. Definiu o problema era o COPQ, né? O custo de poor quality, né? A gente gastava muito filtro para pouca água filtrada. Isso gerava prejuízo 500 mil. Isso gerava um prejuízo até mais do que 500 mil. É, que a meta foi para reduzir também. Isso, exatamente. E, bom, definimos a visão de processo e quando a gente abriu o IPO, que vocês vão ver depois quando tiver o curso, de Input Process Output, a gente percebeu e com o time que não era só o produto químico que impactava o negócio. Tinha condições de processos 1000, além daquelas que poderiam causar esse impacto. Né? A gente avaliou e falou, bom, todo mundo concorda que é isso, que existem várias variáveis, concorda. Vamos para a parte estatística. Estatística não mente, como diz o Daniel, né? Vamos olhar aqui, olha, bom, tem uma condição normal, existe um processo, existe a capacidade do processo, se vocês olharem aqui esse gráfico vermelho, vocês vão entender muito bem por enquanto, mas essa parte vermelha é quantos defeitos por milhão eu tenho no meu processo. Então, além de ter essa variação, ou seja, nesses 735 metros cúbicos, que era a minha meta, quase 90% ficava fora da meta que eu especifiquei. E quando a gente começou a analisar, e junto com a equipe, isso que é legal, trazer pessoas especialistas, a gente trouxe um especialista de fora, da Nalc Champion, lá dos Estados Unidos, que conhecia mais ou menos a ideia, para ele dar uma visão diferente para a gente também sobre isso. Trouxemos os especialistas, brainstorming, efeito, relação de causa e efeito, colocamos as variáveis. O produto químico, que era inicialmente o que esperava que era o principal, era a 10ª variável do processo. Então a gente mexeu na prática em 2 variáveis. O teor de quanto de água estava indo do primeiro separador para o segundo separador, por exemplo, e qual a temperatura do processo. Só mudando essas 2 variáveis, a gente já conseguiu sair de 565 para 1024 metros cúbicos, por exemplo, por filtro, né? Parece simples, mas não é tão simples, né? Até a gente chegar nessa conclusão e testar a hipótese, demorou um pouco. Então é isso. Então, no final das contas, no final do processo, depois das avaliações, análise, causa raiz,
cortamos algum, ou seja, vamos olhar isso no futuro, mas vamos focar primeiro no que causa mais impacto. A gente conseguiu um gráfico, por exemplo, como esse, com muito menos defeitos por milhão em relação a filtros. E esse número aí, na época, na verdade, chegou perto de $2 milhões de redução de custo, né, para a Chevron por ano no processo. Troca de filtros, né? Em troca de filtros, né? R$2 milhões. É isso é um exemplo. Né? Então, para a operadora, o foco é muito claro em reduzir custos. Para serviços como empresa, como eu, ou como outros serviços como vocês, é agregar valor dentro da estrutura do teu cliente. Né? Você sai de uma situação que você é avaliado por valor por reais ou dólares por litro de um produto químico, para de quanto você entrega por ano de resultado. Né? Então isso muda o marketing, o posicionamento de marketing da tua empresa. Quando a Chevron for comparar a Nalco Shampoo com outro concorrente, ela vai colocar isso na conta também, não é isso? Você traz especialistas para cá, você traz experiência, vamos olhar, olha o teu processo, mergulha no processo e agrega valor pra caramba nisso. Então, coragem aí, sigam isso aí que acho que vale a pena. Muito bom. Chega aí, cara. Bom, agora Caio Bonini. Bons. Os bons aí. Base business, Já virou business. Quando o Daniel, boa noite aí pessoal, quando o Daniel chamou para apresentar, fiquei bastante feliz, porque que nem ele, não sou tão empolgado quanto o Daniel quando se trata de Six Sigma, né, cara, mas gosto bastante, também tive minha experiência durante os tempos lá do GE. E o Daniel, assim, trabalhar com ele há 5 anos, ele sempre muito empolgado, né? O Six Sigma na vida dele, você vê que a gente sai para tomar um café, ele olha lá a quantidade de café nas xícaras e fala, pô, essa aqui tá tendo muita variação, uma xícara tá mais cheia que a outra. E aí, lógico que no final ele pega e escolhe a que tá mais cheia, né? Bota o azeite depois de pesar. Bota azeite depois de pesar na balança, ele pensa que sei como teu namorado te aguenta, cara. É complicado isso daí, mas assim, no dia a dia é bem bacana porque ele vive e respira, né, a filosofia e a metodologia. E aí, nesse caso em particular, né, a gente estava tratando da parada programada lá do Frade, isso foi em 2016. E o bacana é que o Six Sigma ele te dá um approach estruturado para atacar o processo, né? Então, a gente tinha um plano original que era executar todo o escopo da parada em 14 dias, né? E aí definimos a meta como, depois de olhar mais ou menos os parâmetros ali da parada, a meta em fazer todos os projetos em 9 dias ou menos, né? Esse foi o objetivo que foi definido. Então, mapeamos ali o processo, né, todos os inputs e outputs que a gente esperava, o problem statements, né, da parada, fizemos uma medição olhando todo o cronograma de execução, identificação do caminho crítico. É bacana também que quando a gente faz isso, esse estudo ele não serve só para otimizar as tarefas, ele também tem um fator ali na parte de segurança operacional que às vezes não está bem definido, mas no final também é um subproduto assim, altamente desejável da filosofia. Né? Na parte de análise, quando a gente faz o processo de Kaizen, chama especialistas de cada uma das empresas, a empresa que vai fazer a solo, a empresa de andaime, a empresa de entrada em tanque. Então coloca todo mundo na mesma sala, todo mundo analisa os projetos, traz melhorias, traz opções, ideias novas. E a gente faz o remapeamento do processo, o caminho crítico acaba sendo enxugado nesse processo, né? Várias maneiras de mitigar problemas e a questão de segurança também são trazidos aí à tona. E assim, parte para a fase de improve, depois control. O resultado final foi bem palpável, né? A gente partiu de uma expectativa aí original de fazer o escopo todo em 14 dias e aí no final das contas toda a parada foi feita em 4 dias e meio, né? Claro que todo o pessoal de gerência ficou muito feliz, né, em
ter tido esse resultado. E tudo isso sem colocar em risco as pessoas, sem acelerar, tomar atalhos ou descuidar do meio ambiente, né? Então, é uma filosofia completa que acaba se aplicando não só para químico, só para parados, mas se aplica a tantas coisas na vida que é bem interessante. Então, essa foi a nossa experiência aí com a parada. Obrigado. Olha, pessoal, esse exemplo do Ananáutica foi muito clássico. A gente, inclusive, vai apresentar esse projeto. O Felipe está aqui, o Caio também vai participar, vai apresentar. O Thales também está aqui. A gente vai apresentar isso no OTC. A gente foi convidado. Vai acontecer agora no mês que vem. E exatamente sobre esse caso. Porque a gente conseguiu... Esse não foi o primeiro Ananáutica que houve o projeto Lean Sigma, né? E toda vez que a gente faz o projeto Lean Sigma, a gente vai aprendendo cada vez mais e vai melhorando cada vez mais o método, né? De melhorar e tudo mais. E esse a gente chegou num ponto que, né? A gente acredita que chegou num ponto bem legal aí, porque vocês podem ver, era 14 dias previsto, ok? Tinha uma gordura ali, mas pô, você conseguiu uma redução de 14 para 4, e a gente, a conclusão tanto do diretor da área, que na época era o Brian, né? Que é o americano mais, quanto do time, foi o seguinte: foi que o grande ponto-chave foi na fase de análise, quando a gente uniu, colocou todo mundo na mesma sala, fornecedores diferentes, mas que eles na WBS eles se uniam. E a gente identificou que, por exemplo, quando o cara entrega para o outro, não necessariamente existia, lembra do pit stop? Não exatamente o outro estava preparado para receber. E aí você tinha perdas de tempo durante essas setups, vamos dizer assim, durante o turnaround. Então quando a gente juntou, a gente colocou a lupa sobre esses processos e perguntou, cara, esse cara, como é que ele vai fazer para te avisar? Esse cara vai estar pronto, eu tenho que estar com o quê? Eu tenho que estar do lado da máquina. E cadê a peça? Opa, a peça vai estar lá, a peça vai estar lá no warehouse. Então, quer dizer, quando a gente chegou para fazer o turnaround de fato, as peças já estavam do lado, com tag, tá todo mundo preparado. Tinha um camarada, o planner nosso, que no caso acho que foi até o Felipe, né? O Felipe está aqui. Ele foi o planejador, ou seja, ele corria nas áreas para ver onde é que estava onde estava cada fornecedor, como é que estava e tudo mais. E a gente tinha um controle todo na S-Curve, a gente chama de curva S, e a dia, a gente fazia a medição de onde nós estávamos, e se houvesse algum atraso, era tomada a decisão na hora e acelerar o processo, ou de repente usando mais um recurso ou menos um recurso. Então foi bastante interessante a análise do work balance, né, do POB, né, que a gente também fez. A gente descobriu que, por exemplo, nas atividades que duravam mais tempo, tinham menos pessoas e outras atividades que eram mais rápidas, a gente podia tirar um POB ou duas pessoas dessa atividade que era mais rápida e colocar na atividade que demorava mais. Isso a gente também ganhou bastante tempo, chegando a esse resultado maravilhoso. E a gente até já aplicou para outro turnaround depois desse do Amina, no sistema de Amina, com o mesmo resultado. Ou seja, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, com grande satisfação ter vocês aqui. Bom, legal. Bom, chegamos à parte de resultados aqui. Esse é um gráfico bastante simples, mas que denota, pessoal, para quem não conhece, por que do Lean Six Sigma ser tão importante para a Chevron no Brasil hoje e para as petroleiras lá fora, e por que estão implementando isso fortemente aí, vai chegar no Brasil já em breve. A empresa que não tem ainda vai fazer. Para vocês terem uma ideia, como eu falei, a gente começou em 2012 e quando a gente começou, logicamente treinamos as primeiras turmas e tudo mais, e como eu falei, a gente começou a catar as frutas no chão. As frutas que estavam mais fáceis aparecendo, a gente começou a catar isso, começou a catar esses projetos em Sigma de mais fácil implementação. E no primeiro ano a gente já deu 5 milhões de resultado. Isso chamou a atenção quem não conhecia o Lean Six Sigma no Brasil aqui, falou, caramba, esse negócio é legal, dá dinheiro, reduz o custo da empresa e tal. E a gente, em termos de percentual do preço do barril do frade lá, vamos dizer assim, a gente reduziu 1% do preço do barril em 2012. Em 2013, aumentamos aqui de 1 para 2, 3%. E aí começamos, vocês podem ver que é meio que quase exponencial, né? Por que é quase exponencial? Porque aqui já temos as primeiras turmas.
Aí eu fui treinando como Black Belt de novo, passei por essa reciclagem lá. Aí beleza, 2013, treinando mais Green Belt, mais White Belt. E aí esses White Belts e Green Belts começaram a produzir projetos, ideias e tudo mais. E aí em 2014 a gente teve um impacto, 2015 também, 2016 e 2017 a gente já está em 20%. Ou seja, 20% do barril hoje, do custo do barril do frágil, hoje a gente salva em dinheiro. Então vocês multipliquem aí, eu não posso dizer um número, teoricamente, mas é só você multiplicar o preço do barril e tudo mais, e ver quantos de produção. É um valor muito significativo para a Chevron Brasil, que é uma unidade de negócio da Chevron Mundial pequena, né? Isso se repete em todas as unidades da Chevron, do Chevron Mundo. A Chevron Mundial hoje, o John Watson, que é o CEO e tudo mais, eles usam o Lean Six Sigma como um pilar dos negócios base. Então, isso está muito difundido lá fora e no Brasil não é diferente. Eu até coloquei aqui um resultado, que em termos de fornecedores da Chevron hoje, a gente está com a Nalco e começamos a implementação com o pessoal de engenharia da Radix. Inclusive, alguns estão aqui. E só para você ter uma ideia, na Nalco hoje, a cada $1 que a Chevron coloca, paga para a Nalco, 68% volta em projetos em cima de redução de custo. É isso que o Elias estava comentando aqui com vocês, né? Que isso tem um valor muito grande, porque, poxa, não é só você reduzir custo, né? E de repente, às vezes, afetar até a qualidade do serviço e tudo mais. É você trazer os fornecedores para perto de você. Como a Toyota tem muito essa filosofia, né? De colocar os fornecedores próximos das unidades e treiná-los nessa filosofia, para justamente porque quando esse cara entrega com menos variação os processos que eles entregam para a gente, automaticamente o nosso processo é beneficiado. Bom, e aí eu gostaria de fazer um compartilhamento com vocês. O BP está com uma iniciativa muito bacana de chegar com um desafio, como é que a gente pode melhorar a indústria de fato, já que o Brasil ainda está a um step atrás dos Estados Unidos ou do mundo, mas como é que a gente pode acelerar essa filosofia no Brasil? Então o BP está montando um curso, acho que vocês estão com o papel aí e tudo mais, que é basicamente um treinamento que vai seguir uma trilha como se fosse um Lego, né, como a gente implementa, até um exemplo tanto da GE quanto da Chevron, é muito baseado no treinamento das duas empresas, que é treinamento em excelência operacional através do Lean Six Sigma. E esse treinamento ele tem uma trilha que parte do White Belt, ou seja, da visão básica, que são 16 horas, para uma visão Green Belt, ou seja, você é formado pelo IBP, o IBP vai formar Green Belt, e por último formar Black Belt. Tem como uma trilha mesmo, porque você fazendo o treinamento de White Belt, automaticamente a matéria do White Belt, ela é parte do Green Belt, que também é parte do Black Belt. Okay? Então, achei muito bacana o convite e tudo mais do IBP para participar desse desafio. E é pioneiro, porque hoje você tem alguns cursos privados na Fumaceta, algumas empresas que eu até conheço o pessoal, só que eles são muito abertos, né? Na verdade, eles abrem muito o leque para qualquer tipo de indústria. Não que o curso do IBP não vai servir para qualquer tipo de indústria, vai servir, só que os casos de sucesso, até coloco aqui em outros slides, né? A metodologia que a gente vai aplicar é baseada basicamente em 3 pilares, que é a metodologia em SIC, basicamente todas as empresas, tanto privadas quanto empresas, tanto consultorias quanto empresas normal de treinamento aplicam, tá? E o legal é que a gente está usando uma base, um material base baseado da General Electric e da Chevron, e está dando muito certo. Então tem muitas adaptações que a gente fez que, poxa, o Lean Sigma ele foi evoluindo, né, no caso. Então desde lá de quando eu comecei da GE até agora, a gente teve bastante evolução e então a gente está capturando essas evoluções. Um enfoque, aplicação na indústria de óleo e gás. A gente vai entrar com muito exemplo prático, muita troca de ideias. Inclusive, a gente está até com um plano de abrir com o IBP um fórum de participação das operadoras e das empresas de serviço para troca de ideias, não pelo curso, mas como se fosse um comitê. Isso vai para frente em breve. E, por último, casos e exercícios práticos. A gente vai ter práticas
como a gente tem na Chevron, na GE, tem mais de exercícios práticos de fato, como o exercício catapulta, exercícios de fluxo de processo e tudo mais, que vão ser bastante importantes para que essas pessoas que participam desse curso vão realmente sair daqui com um conhecimento bem afinado. E aí aqui algumas informações que eu coloquei no site, né? Hoje já está no site o curso, né, de White Belt, de Green, de Black Belt. A gente chama o curso de Lean Sigma Belt, porque ele não é só bem White Belt, apesar de ser o nome faixa branca, né? Ele é um curso mais completo. Normalmente o White Belt ele tem 8 horas, a gente está prevendo 16 horas para justamente cobrir um pouco mais do que o programa cubre, alguns dando exemplos de alguns pitfalls, ou seja, algumas coisas que dão errado, tudo mais, para algumas lições aprendidas que a gente teve nessa caminhada e tudo mais, para poder aplicar na área de vocês. E aqui o curso, bom, o curso eu sou um dos líderes do curso, junto com o Fabrício, que é um excelente profissional também, já trabalhou na GE, trabalhou na Oi e tudo mais, e agora está com consultoria, aplicando tanto no Lean Sigma aqui quanto nos Estados Unidos. Então, o time é muito bom. Bom, queria deixar aberto essa hora agora é debate. Não, Lean Sigma. Avaliação. Debate, perguntas e respostas. Gostaria muito de receber, estou aqui aberto. Acho que o Elias e o Caio também estão bastante abertos aí. Alguma? Joana? Quer falar alguma coisa antes? Vamos ver. Por favor. Bruno, como você presente? Vamos lá. Como começar a implementação do Lean Six Sigma numa empresa de grande porte, como foi a Chevron? Como que a Chevron introduziu isso aqui no Brasil? Qual foi o tamanho da equipe? Foi uma pessoa, foi uma empresa que começou a treinar? Como tudo isso começou? Legal, ótimo, excelente pergunta. Bom, como a Chevron começou? Vamos começar por essa pergunta, né? A Chevron começou me contratando aqui como Black Belt para iniciar a filosofia, e eles tinham uma empresa nos Estados Unidos que fazia os treinamentos das pessoas. E com o crescimento do número de Green Belts e de Black Belts, houve capacidade técnica para poder, por exemplo, os Black Belts, no caso eu sou o único Black Belt que é Full-Time Facilitator, ou seja, eu sou o único que trabalho 100% com o Lean Sigma. Os Black Belts que nós temos hoje são part-time, né? Eles trabalham, por exemplo, o Elias é Black Belt, ele é responsável pela Analco e é Black Belt. Enfim, a gente tem outros Black Belts e tudo mais. Então, mas a partir do momento de evolução da capacidade organizacional da empresa com Black Belts e Green Belts, a gente começou a dar os treinamentos. Então hoje, por exemplo, eu lidero todos os treinamentos de White Belts e eu fui treinado para ser agora para dar treinamentos de Green Belts e Black Belts agora. Então é parcial, é parcial e assim. Agora, no mercado, como é que funciona? Tem duas opções. Ou você treina um Black Belt para ele fazer tanto treinamento de Black Belt como esse aqui, e o treinamento de Black Belt, Train the Trainer, que a gente chama, que é o treinamento para ele dar treinamento, também tem esse treinamento, para essa pessoa começar a difundir. E o outro meio que é muito importante, como eu falei do início, é a questão de ser top-down. Tá? Top-down significa ser, ou você pode, por exemplo, no caso da Shell, no caso, mas o CEO ou o CFO do Brasil, ou alguém muito importante da organização, você vender essa ideia para ele, ou você também tem uma outra via que você pode vender para o teu gerente da área e fazer projetos dentro da sua área. Depende muito da empresa, se a empresa está preparada, se, por exemplo, se você consegue chegar no CEO do Brasil aqui, ou se no CFO, ou se você tem acesso um pouco mais restrito à gerência da área. E aí você pode vender para o gerente da área, implementar dentro de processos internos dentro da sua área. E aí começar com um piloto, isso eu já fiz antes, a gente mostra o piloto, fala assim, olha só como é que está o resultado. E a partir do momento que você mostra o piloto, você consegue ter massa para mostrar para cima e subir, e aí isso virar uma filosofia corporativa. Só complementando, então, então quando que essa pessoa, esse Black Belt, mais a empresa que prestou apoio de treinamento, quanto tempo isso levou até que realmente criasse um time e um primeiro projeto? Então, na Chevron durou muito rápido,
Porque em um ano a gente já estava com, se não me engano, 10 green belts e eu com black belt. Então isso já é porque é automático, né? Quando você vai para o curso, teoricamente você já vai com o projeto embaixo do braço. Então você passa o treinamento e já passa o treinamento, já vai fazendo as fases D, M, A e C. Então quando você sai do treinamento, basicamente você só implementa a melhoria e vai para controle. Então o resultado é muito rápido. E aí tem, como eu falei, dois meios, né? Você pode, sei lá, se sua empresa está a fim de investir, você pode fazer black belt aqui, por exemplo, de repente alguns green belts, ou você mesmo fazer o black belt e liderar um projetinho pequeno. E aí mostrar para a liderança. Deu certo? Você começa, beleza, preciso de mais. É sugerido pelo programa do Lean Mundial, é sugerido que vá crescendo, aumente o número de green belts e black belts, e aí você vai ganhando. Legal. Opa, já tá com. Dá pra ver? Dá pra ver. Eu já vi algumas fábricas, assim, um processo bem maduro de Lean, e eu queria entender como você vê o desafio de aplicar isso para uma planta offshore, assim, né? Tá quilômetros de distância, no máximo CDC escada e tá lá aplicando o sistema, né? O processo, digamos. Excelente, cara. Isso foi um grande desafio para mim, porque eu sempre trabalhei em fábrica. Bom, no início a gente teve uma certa dificuldade por causa dessa distância, então eu tinha que ir para lá, né, várias vezes e tudo mais. E como a gente tem muito gringo, então eu tinha que influenciar gringo e a gente tinha, no início do primeiro ou segundo ano, a gente teve algumas dificuldades. Mas depois que a gente começou a mostrar o resultado para o OEM, no caso, para o G-Plat, não sei, as empresas usam, mostrar resultado de fato, foi o que eu falei, sempre comece com o mais fácil, é low hanging fruits. Não, um grande erro também é começar já por processos críticos, processos científicos, porque isso toma tempo, as pessoas não estão preparadas porque não conhecem, então, e existem muitos desperdícios. Isso foi o lado bom da indústria do petróleo, porque na GE, por exemplo, a gente já não tinha como caçar essas frutas no chão, porque já era um processo otimizado. Aí quando você chega numa indústria de petróleo que tem uma série de desperdícios, como por exemplo o Taraná, desperdício de tempo, ou manutenções programadas, ou gastos com químicos desnecessários. Então você consegue enxergar várias oportunidades de simples, de você mesmo, só fazer um mapa de processo e enxergar que aquilo ali tem muito desperdício e consegue cortando. Então, isso mostrou resultado muito rápido e isso houve o buy-in de todo mundo mais rápido por causa desse tipo de iniciativa. É lógico que você tem pessoas que não acham interessante, mas aí você vai conquistando, não tem jeito. Quando você faz a coisa séria, é muito simples, eu costumo dizer, né? A gente, cara, projetos não duram, um projeto de fato ele não dura mais de um dia. Se você conseguir pegar 4 horas o time correto, você mata o problema. Isso é fatal. Então, se mostrar um resultado rápido, não tem por que não gostar. Tem mais microfone? Acho que dá para falar assim. Beleza. Bom, eu não sou engenheiro, não sou técnico, eu sou da área de RH. Beleza. Bom que eu sei aquela turma que você estava falando, jogando uma pedra aqui. Vamos lá. Já pegando alguns tempos, desde meados dos anos 90, já passei por algumas implementações de metodologias diferentes de gestão de projetos. De gestão de projeto e qualidade, né? Dentro do Lean Sigma, você estava falando agora, tem algumas pessoas que resistem de início sendo natural. Mas cada metodologia, a gente encontrou um ponto principal que as pessoas mais resistiam. Onde você percebe, falando agora pelo olhar de RH, que é onde dá o problema, né, porque no papel cabe, o problema quando vem para o operacional, onde é que vocês percebem a maior incidência de resistência por parte das pessoas? Não sei se eu consegui me fazer claro em relação à pergunta. Incidência de resistência. Difícil, né? Bom, cara... Posso tentar te ver essa? Pode, lógico. Perceber. Acho que não sei se é a principal causa, tá? Mas quando você mexe no processo de outras pessoas que fazem aquilo há muito tempo e que sempre fez aquilo a vida inteira, é que geralmente é a fonte da resistência. E se essa pessoa tem um poder de influência sobre os demais, por mais que a estatística não minta, para você conseguir o apoio dessa pessoa demora muito. É aí que é o negócio, né? É aí que a força do champion força ele estar
olhando o processo com todo mundo junto, é importante. Excelente, é exatamente isso. A gente tem vários exemplos. Nossa, teve um exemplo clássico, que eu vou até comentar dos DVDs lá da... por exemplo, a gente teve um incidente do Frade, não sei se vocês lembram, 2012, 2011, né? 2012. Foi um pouco antes de eu entrar. Exatamente. Eu entrei depois. Bom, incidente caótico, né? Vocês imaginam, né? Errou, temos que fazer tudo, ANP, pressão, e uma das exigências da ANP, que alguém lá de cima, né, algum diretor, passou, tem que botar a ROV filmando todo o leito marinho, perfeito? Todos os dias, né? Monitoramento do leito marinho, e os DVDs têm que chegar na ANP todo dia. Ou seja, você imagina, vamos lá, a gente está a quantos quilômetros da Terra aqui? 300? 200 e pouco, entre 200 e 300. Imagina um ROV caríssimo, né? Beleza? Fora de custo, fazendo lá a inspeção do leito marinho todos os dias. O cara grava num DVD, e esse DVD tem tempo. O DVD tem um barco chamado Scandi Salvador, que é gigantesco. Esse DVD o cara está gravando lá, né? Ele pega esse DVD, tem que ter um helicóptero buscando o DVD. Esse helicóptero vai para, no caso, Vitória. Mas Vitória tem que ter uma pessoa todo dia vindo de Vitória para o Rio, todo dia, de Vitória para o Rio. E o cara chegava na Chevron, a Chevron dava uma olhada no DVD, que na verdade é uma outra empresa, o Brian, né? O Brian olhava o DVD, o vídeo e tal, pegava o DVD, o cara ia lá na NP, protocolava lá todo dia. Isso, bom, eu entrei e tal, em 2012, eu entrei em junho. O incidente foi quando? Vocês lembram? Foi um pouquinho antes, né? Beleza, isso foi em 2000, se não me engano, foi no final de 2012. Me chamaram, Daniel. Beleza, você gosta de Lean Sigma é bom, né, e tal, não sei o quê. Então, beleza. Dá um desafio aqui, não sei o quê. Tem um projeto para fazer. A gente está gastando muito dinheiro com essa operacionalização do DVD aí e tal. Aí eu, quando eu olhei o processo, eu falei, caramba, beleza. Então, como é que você vai começar? Então, o Champion, né, que era um gringo, o nome dele era o... Não, era o... Boss. Enfim, esqueci o nome. E ele falou, cara, vamos resolver. Eu falei, então beleza, então vamos montar um projeto, definição do problema. Qual é o problema hoje? Beleza. Qual o gasto? $300 mil por mês. Caraca. Beleza, DVD, né? DVD cai nisso aí, beleza. Tá bom. Então, quem que são os especialistas da área? Define o especialista. Beleza, vamos chamar todo mundo para uma sala. Pode ser? Pode. Cara, você tem todas para reduzir isso aqui, você tem todas as horas. Sabe? Dias, ótimo. Então, beleza. Aí, convidamos as pessoas, uma reunião de 4 horas, 3 horas e tal. Começamos a fazer um mapinha de processo. Igualzinho que eu estava mostrando aqui. Mapinha de processo. Como é que funciona esse negócio de DVD? Beleza. Mapeamos o processo era complicado, como eu contei para vocês. E aí, uma das coisas que a gente faz no Lean é criticar o que agrega valor, o que não agrega valor para os olhos do cliente. E os olhos do cliente, quem era o cliente desse processo? A NP. Então, olha só. Eu cheguei e falei, beleza. Então, os olhos do cliente a NP, cadê o documento que está escrito que tem que chegar todo dia? Só para... Tem documento e tal? Não tem documento. Beleza. Então, pode trazer aí só para... Né? Não havia documento nenhum da ANP pedindo que tinha que chegar um DVD todo dia. A ANP só dizia que tinha que filmar todo dia. Esse cara da empresa terceirizada que fazia esse voo todo dia, esse cara deve estar viajando muito tempo com milha, né? O cara todo dia vem de Vitória para o Rio e Rio Vitória. E aí chegou, quando eu perguntei isso, foi o que o Elias está falando e a gente está conversando. Houve uma resistência bizarra. Não mexe com a ANP, meu irmão. Isso tá louco. A ANP falou, tá falando. Eu falei, não, estou dizendo isso. Eu quero ver o que está escrito, só para checar, porque faz parte do trabalho aqui. Entendeu? Faz parte do Lean você criticar o processo. Perguntar assim, isso realmente é importante? Todo dia tem que ter um DVD, todo dia, porque isso aqui que no mapa de processo que carrega tudo. Imagine,
Se você puder, por exemplo, fazer um estoquezinho lá nesse scan de Salvador de DVD e mandar uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, será que vai ter impacto na NP? A NP quer ver alguns vídeos, pô, mas ela não tem que ver todo dia assim. Ela pode pegar, receber, e você nem sabe se a NP olha todo dia. Às vezes ela prefere até receber em 2 semanas mesmo. Então, gente, criticaram, ouvi tudo isso. Quando a gente foi perguntar para a NP de fato, a NP, não, pô, não precisa ser todo dia. Ou seja, só na pergunta ao cliente, já reduziu $250 mil. Plau! Por mês o projeto. Então, isso que eu estou falando, isso, pessoal, é muito comum na indústria de petróleo. É muito comum as pessoas acharem coisas. Não só na indústria de petróleo, mas qualquer indústria. Acharem. Então, quando você pergunta de fato, poxa, realmente é importante isso nos olhos do cliente? Pergunta para o cliente, não pergunta para o processo, porque às vezes o processo está viciado, né? Então não consegue enxergar de fora. E aí a visão o treinamento ajuda a você enxergar isso de fora, né? Isso que é legal. Boa noite. Eu sou da área de excelência operacional e dentro da minha empresa a gente também está implementando o Lean Six Sigma, eu trabalho na Shell. Ah, que bom. Isso, nos cães. Eu queria entender um pouquinho de você, assim, você falou que você vai fazer os betos, né, já vão para os treinamentos com os projetos embaixo do braço e tudo. Beleza, eles vão para o treinamento, fazem treinamento, aí depois desenvolvem o projeto e entregam o resultado. E aí depois, como é que você consegue garantir que isso, que essa formação ela vai gerar algum resultado depois desse projeto entregue? Como dar continuidade a isso sem perder a formação que a pessoa teve durante o treinamento, enfim? Legal, muito boa pergunta. O primeiro step, na verdade, antes de você formar o Green Belt, como eu falei, o projeto. E como é que você faz isso? Primeiro você identifica onde estão as oportunidades. Onde estão as frutas no chão? Então, baseado em números de frutas no chão, você pode treinar 1, 2, 3 Green Belts. E esses Green Belts vão com essa fruta, projeto, embaixo do braço para treinamento. Todo ano na Shell a gente revisa esse plano, a gente chama de Value Stream Mapping, né, que é o mapa do fluxo de valor, onde a gente identifica as oportunidades pelo seguinte. Perfeito? Então a gente faz o plano do futuro, o mapa do estado do futuro, que é o quê? O plano de 2018, por exemplo, está sendo desenhado agora, onde a gente vai identificar as pessoas, os champions, todo mundo fornece. Olha, eu queria reduzir, eu quero oportunidade aqui, eu tenho oportunidade na aprovação, eu tenho oportunidade no RH, eu tenho oportunidade na área de marketing. E eles identificam várias oportunidades. Essas oportunidades são priorizadas com a alta gerência. Beleza, tenho essa lista de 100 projetos. E eu tenho 35 Green Belts, como eu falei, e 10 Black Belts. Eu preciso... Vocês querem treinar mais pessoas ou vocês acham melhor a gente fazer um corte aqui das oportunidades consideradas mais importantes? E essa lista de projetos vai gerar a demanda para os Green Belts todo, que é o seguinte. Então, o que a gente faz? O Green Belt que se formou, por exemplo, normalmente ele tem no PMP dele, que a gente tem na Chevron tem acho que na Chevron também. Você é avaliado anualmente, né? Você recebe lá seu score lá, não sei o quê, se você bateu as metas. Então, todo Green Belt tem no seu PMP, no seu documento, que ele tem que fechar pelo menos um projeto. E normalmente o projeto já está definido para ele por causa dessa avaliação no ano anterior. Mas ele não é o líder do projeto, ele é o... Não, aí o projeto vai para o PMP dele, o champion, que normalmente pode ser o chefe ou não dele, vai também para o PMP do champion, vai para o PMP do sponsor, entende? Então, quer dizer, está todo mundo amarrado. Se o projeto não acontecer, tem que explicar por quê. Às vezes, normalmente o que acontece é quando o projeto perde, às vezes, né, passou um ano ou passou 6 meses, o projeto já perdeu a importância. Ele vai lá e troca o projeto. Ele arruma outra oportunidade e faz. É assim, é lógico que é bem comum você ter, no crescimento de maturidade do Lean Six Sigma, o começo, por exemplo, dos 10 Green Belts que a gente formou no começo, como foi na porrada, vamos dizer assim, chamamos, houve o... Quem vai você. Então você tem uma perda maior desses Green Belts. De 10 Green Belts, 2, 3 não continuaram, porque não entregaram o projeto e simplesmente eles saíram. O problema é que, pega mal, entendeu? Porque isso é uma coisa legal do Lean Six Sigma, que motiva muito a galera para participar. A gente tem vários Green Belts aqui, inclusive. O projeto em si, ele ganha uma visibilidade fora da sua área, entendeu? Porque ele tem a gente tem um programa muito importante,
mas tem que ter um programa de reconhecimento e premiação. Então, todo projeto Lean Sigma recebe da alta gerência lá. Então, quer dizer, você acaba aumentando o seu raio de influência, que normalmente é da sua área, e você está aumentando sua área de influência nas outras áreas. Então, essas pessoas que que a empresa gastou dinheiro ali treinando, e elas não foram para frente, normalmente elas vão ficando para trás. Entendeu? Na curva de implementação, isso vai cada vez ficando menor. Por exemplo, a gente teve a última turma do ano passado agora, a gente não teve nenhum Greenbelt, aliás, tivemos um Greenbelt de 15, de quantos na turma? Foram 12 ou 15, sei lá. Um Greenbelt só que ainda não fechou, porque não pegou a certificação, ou seja, ele tem menos de um ano e os caras já estão certificando. E só para voltar aqui, a certificação na Chevron, como é que funciona? Você faz o treinamento, tem um projetinho embaixo do braço, você tá para certificar como Greenbelt, você tem que fechar 2 projetos em 18 meses. Você tem que entregar 2 projetos. E a gente, em menos de um ano, está certificando 14 Greenbelt. Ou seja, em menos de um ano, os caras já estão fechando mais de 2. Por quê? Porque a gente chegou num estágio de maturidade que a empresa toda já está participando e as pessoas que participam veem isso como um diferencial de carreira, entendeu? É bem interessante. E aí? Tem uma dúvida aqui, Daniel. Posso falar, pergunta? Ricardo, gostaria de saber o seguinte, você falou no início um pouco quando a empresa chega num certo grau de maturidade de implantação do programa, que ela começa a migrar para a implantação não do DMAIC, mas para o Design do Six Sigma, né? Exato. Para estabelecer projetos Lean Six Sigma desde o início. Eu queria saber assim, um pouco do seu ponto de vista em relação a como é que hoje, ainda mesmo que não esteja implementado o Design for Six Sigma, tem a conexão entre a inovação de processo, que está diretamente ligado com o Six Sigma, obviamente, com a inovação tecnológica em si. Né? Você aliar essas duas alavancas aí de benefícios para a empresa, como hoje a indústria de oil and gas está conectando isso? Cara, a gente está passando por uma transformação, inclusive. A Chevron Mundial está definindo, participando até do fórum lá, do comitê, que a gente está passando por... A empresa vai chamar o Lean agora de Lean Transformation. Por quê? Porque o objetivo não vai ser só melhorar processos que já existem, mas caminhar para alta tecnologia e Big Data. Então, como a gente é estatístico e tal, eu acho que eles viram uma conexão e eu concordei. Achei legal. No entanto, por exemplo, a gente está começando a encontrar na Chevron Brasil, por exemplo, agora a oportunidade de alta tecnologia. A gente está fazendo plano, que a gente sempre fez plano só do ano seguinte. A gente até tem um tal do Shaping Plan, que se chama Shaping Plan, que é você planeja daqui a 5 anos como é que vai ser e tudo mais. Mas é mais o programa, o Shaping Plan, esse Shaping Plan é mais o programa. Quantos Green Belts, quantos Black Belts eu pretendo ter daqui a 5 anos? E quanto de save eu pretendo ter? Só que você não entra muito em detalhes, a gente não entrava muito em detalhes das oportunidades de fato. Então, a gente está implementando agora o que a gente chama de Value Stream Mapping Ideal State, o estado ideal. O que significa o estado ideal da arte? O que significa? Como a frade e papaterra, no nosso caso, vai ser visto daqui a 10 anos. E aí, quando a gente começou a abrir o olho para isso, né, a gente, nós engenheiros também, os engenheiros da facilidade, a gente começou a enxergar um monte de oportunidade, que normalmente está na fumaça, né? A gente, na nossa área lá, a gente não consegue chegar muito à frente. E hoje temos aí várias tecnologias e tudo mais, então a gente está capitaneando exatamente, não só nesse VSM, mas as oportunidades que a gente elenca de melhoria de processo, a gente captura também as inovações tecnológicas. Por exemplo, a gente está com um processo agora de implementação de inspeção de assets, de integridade do campo, que a gente gasta uma grana preta, que a gente usa uma série de POB lá na offshore e que a gente tem riscos abertos. A gente está convidando agora a começar a convidar empresas para participar, para ajudar a gente com o uso de drones, por exemplo. Por que não usar drones para fazer inspeções de campo, inspeções internas de tanque? Então a gente está começando isso fortemente. Outro é o uso de devices, iPads, tudo mais, na operação para minimizar. Porque sempre você tem um problema. Qual o problema da inspeção? A inspeção é que gasta dinheiro, POB, é sempre aquela visão do define. Né? Então a solução existe, então você carrega a solução. Eu não comentei aqui, mas o Lean Six Sigma, o objetivo dele é sempre fazer com o mínimo custo possível. 0 ou o mínimo custo possível.
Quando você tem projetos de investimento, como nesse caso, já começa a andar como Design for Six Sigma. Por isso que eu estou falando que a gente está começando agora. Mas é bem por aí, cara. E isso vai ser um caminho sem volta. Isso vai estar acontecendo em todas as empresas, não só na Chevron, mas essa união aí do Business Transformation, né, no caso, que é usar mais Big Data e tudo mais para poder... inclusive tem uma visão que eu compartilho, que daqui a pouco, em breve, já com essa tecnologia de inteligência artificial e tudo mais, muito em breve a gente vai ter os projetos do Lean Sigma, eles vão ser automaticamente feitos até a fase de análise. Ou seja, a gente vai ter uma mudança. O Green Belt ele só vai pegar na fase de improve, por quê? Porque com o Big Data automaticamente vão gerar as estatísticas, automaticamente vão saber quais são as variáveis mais importantes de cada processo, e ela já vai te dar, olha só, essas aqui são as variáveis mais importantes. E o Green Belt e o time vai ficar responsável mais pela operacionalização, tirar, enfim, trocar essas variáveis ou tirar essas variáveis do processo, e porque o controle também vai ser feito via automático, via nuvem, enfim. Então é bem interessante esse negócio. Daniel, um white belt com um sponsor forte consegue desenvolver e fechar algum projeto? Sim. A gente tem... Tá na minha hora? Por favor, avisa. Você não tá falando na hora. Sim, cara. A gente, inclusive, começou um programa faz uns 2 anos, na Chevron Brasil, que chama-se Salsa. Para dançar e passar grave. Que chama-se, na verdade, é uma sigla que um gringo inventou, lógico, chamado Short Analysis Lean Sigma Activity, que é como se fosse pequenos projetos Lean Sigma. Quando você não, por exemplo, para a área, você tem lá pequenos processinhos internos que o cara mecânico lá, ele pode mudar, por exemplo, tá vendo que está tendo um vazamento direto, ele aperta, vaza, aperta, ele vai lá e ele faz um pequeno mapinha de processo dele, identifica a causa e já executa. Então isso a gente explodiu no ano passado, esse ano, com o número de Salsa Projects lá, a gente chama. E a gente teve projeto de Salsa que entregou por $1 bilhão já. Então, quer dizer, isso é bem interessante. No curso também a gente aborda bastante. Quer dizer, a resposta é sim. O White Belt ele pode tocar projetos, estamos nesse início. Consistir a conclusão, desculpa a pergunta. Tá. E se consistir a conclusão que uma das suas variáveis é algo regulatório, que você não pode mexer? Não pode controlar. Isso é comum. Lembra que eu falei que você tem que priorizar as variáveis? Se a variável que é mais importante for regulatório, aí você tem 2 caminhos. Ou chamar o pessoal primeiro tem que ter o pessoal já no projeto, né? Você já deve saber nesse processo que envolve regulatório, você tem que chamar alguém, a pessoa que é especialista que fala com o regulatório tem que estar no projeto. Então, vai ser chamada, vai chegar à conclusão que se a variável regulatória é importante, a pessoa vai ter que conversar com a regulação e tentar mudar. Acontece isso com frequência e a gente consegue mover alguns projetos, outros projetos não movem. Tem alguém do IBAMA aqui, não? Tem? Posso falar mal? Tem um projeto que a gente esbarrou no IBAMA e está até hoje, o projeto a gente coloca como on hold, né? Que o projeto está na fase de improve, na fase de melhoria, só que a gente não consegue mover, porque está esperando, mas aí a gente coloca no sistema lá chamado on hold, entendeu? E aí o Green Belt fica fazendo updates todo mês lá no sistema, fala, já está on hold, esperando IBAMA, E aí a gente vai mantendo. Assim. Esse projeto, por exemplo, ele não está sendo considerado naquela métrica de 4 a 6 meses, porque ele... Entendeu? E tem projetos também, por exemplo, como a gente não é operador do Papa Terra, do projeto com Petrobras, a gente é só a EnergyV, né? Então também projetos em EnergyV são mais complexos também, porque você precisa dar outra empresa. Então a gente já está treinando a Petrobras, por exemplo, tem o Green Belt e tal, a Petrobras. E vamos vendo. Quando é operador é mais fácil. Com certeza. Mais alguma? Não podemos falar mal do NP. Senhor aqui do NP. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvida, eu acho que 6 minutos antes do tempo. Ninguém tem outra pergunta para a gente fazer. Boa! Valeu! Como você identifica com essas frutas? Como você identifica com essas frutas do chão que você falou? Bom,
Legal, boa pergunta, cara. Você tem vários meios, né? O meio que a gente encontrou que também é bem maneiro é você chegar na área financeira e perguntar pedir um pareto ou pegar os dados, quais são os maiores custos da empresa. Né? Dali você vê, químicos, aparece lá na frente. Vai ter pessoal, que não é o caso, aí você tira fora do... O objetivo do Lean Sigma não é reduzir pessoas, não tem nada a ver. Então, químicos, transporte, cara, muito desperdício com voo. Voo assim, tá no meu radar já, que não tive tempo, mas tá no meu radar pra mim. Assim, e tem muito voo que sai com vários assentos vazios, por exemplo. E aquilo ali, pra mim, quando eu olho aquilo, eu falo, caraca, é custo que a gente já tá jogando fora. Entendeu? Eu acho que quem trabalha com isso vai enxergar. Então tem várias oportunidades. E aí você pode priorizar ou partir por essa variação. Agora, tem várias outras variações. Depende do... Entendeu? LPO lá, paradas de produção não programadas, né? É uma fonte de variação maneira. Porque se você melhora, reduz aumenta o tempo entre paradas, é uma grana preta. Então, é uma boa. Ou às vezes, se você trabalha com RH, tem outras demandas. Então, sei lá, erros. A gente já teve, por exemplo, a Cheva passou pela corte de pessoas, né? Aí teve lá o ano que teve corte, cara, mandou mais de 100 pessoas embora e tudo assim, bate lá. Aí a menina fez o Greenbelt, a Greenbelt lá fez o projeto porque o processo de termination, era um processo gigante, demorava um tempão para terminar. E ela tinha que mandar 100 malandros. Por exemplo, foi uma demanda da área de RH. E assim depende. Mas se você é da produção, se você está querendo ver como um todo, é uma boa prática você olhar pelo reporte financeiro. É onde dói mais, né? Só uma pergunta então aqui para acabar então. Pô, de novo. Como o Lean Sigma controla desvios já na implementação? Vou dar um exemplo. Digamos aqui na parada aqui do Caio aqui, que é para trocar um spool. Então todo time de mecânica lá, o spool novo está ali, fez escaneamento a laser para não dar nenhum erro de interferência, porca, parafuso, junta, tá tudo ali pronto ali, parou, fez o flush da linha, quando vai tirar a linha, ela tá com tensionamento ali axial, e quando você tirou o spool, ali, pum, o spool teve um você não previu. Que você não previu. Então como é que você... E você só tem ali alguns minutos para colocar o spool de volta. Como que você prevê desvios? Beleza. Esse é um ponto clássico e eu chamaria, uma falha do time em não identificar. A gente faz uma Failure Mode Defect Analysis, uma FMEA, que é a análise do modo de falha. Ou seja, se isso é um caminho crítico, né? Eu imagino que seja um caminho crítico. A gente só avalia o caminho crítico. Se é um caminho crítico, ele tem uma análise que a gente faz de falha. Ou seja, até brinca, se isso aqui der M, o que vai acontecer? Pode acontecer isso. Beleza. Qual é a severidade se acontecer isso? Qual é a severidade se acontecer isso? Qual é a probabilidade de isso acontecer? E o que a gente está fazendo de conta? O que a gente pode fazer antes dele acontecer? Ou seja, como é que a gente pode detectar antes? Aí entra a questão da medição, né? a gente já começa a agregar coisa ali. Se não foi pego nesse FMEA análise lá, que normalmente acontece na fase de controle, antes da fase de controle, é uma causa especial do processo. Por exemplo, acontece com o Mother Nature, né? Que choveu pra caramba, sei lá, tá com ondas gigantes. E aí? Então você coloca isso como causa especial e mostra para o champ, olha, o projeto e reduzir a probabilidade de ocorrer desvios fora do controle. Agora, tem variáveis como na natureza que você não controla, então você faz parte do game, né? Entendeu? Sim, por favor. No início da empresa, o quanto é interessante ela contratar um estagiário com o mais básico, por exemplo? White Belt. Poxa, eu acho bom. Se você tiver o White Belt, já sai na frente de um monte de gente, eu acho. Porque é difícil. Experiência. Então, se você tem o White Belt, você já se diferencia dos outros. Né? Pelo que eu sei, eu tenho vários amigos aqui que mais trabalham na Shell, que são trainees ou estagiários. É um diferencial, imagino. Porque, né? Chegar o estagiário lá, o cara que não tem isso,
como é conhecido, entendeu? Tudo bem, é pouco conhecido aí no Brasil, mas a galera de RH, ou até os níveis maiores conhecem, já ouviu falar pelo menos, entendeu? Então é um diferencial. Acho que você chega com uma caixa de ferramentas debaixo do braço e chega na área, tem mais facilidade para identificar oportunidade de melhoria. E aí, acho que para alguém começando na empresa é uma maneira muito fácil de se destacar, né? Conseguir galgar coisas melhores. Assim, até a contratação, que eu entendi, é um diferencial. E aí, depois que você é contratado, com certeza você tem um olho diferente do olho do pessoal. Você consegue chegar onde tem desperdício. Como me falaram do café e tal ali. Não, é verdade, você consegue chegar mais fácil. Porque você é simples, é só ter o conhecimento. Né? E aí? Show? Vamos. Tá na hora, né? 8h30. Opa, agora sim, 8h30 ponto pelo meu cálculo. Pessoal, muito obrigado. Bom, meu nome é Daniel Michelin Carocha, estou lá no LinkedIn, Caio também, o Elias. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente aqui offline, se vocês quiserem e tudo mais. Foi um prazer aqui estar com vocês. Espero que tenham gostado. Né? O desafio é grande. Só para fazer um parênteses, já que eu falo bem, né? A gente está, só para você entender, eu estou participando de um grupo também de estudo, junto com a UF, de implementação do Lean Six Sigma. Isso a Joana, o pessoal da LBP também não sabe. Implementação do Lean Six Sigma para governo. E já temos até alguns convites para o Partido Novo para incluir a metodologia para redução de desperdícios frutas do chão em governos. E aí o Partido Novo está convidando a gente para usar essa metodologia dentro do Partido Novo, como sempre, treinando os candidatos do Partido Novo lá, com o Green Belt, Black Belt Champions e tudo mais. Isso aí tem fruta depois. Isso tem fruta direto. Você pegando as frutas. Então, poxa, é uma iniciativa que a gente está começando também e aí também gera outras oportunidades assim, de treinamento, enfim. Eu não vou dar conta, a gente não tem Black Belt no planeta para dar conta de tanto desperdício aqui no Brasil. Valeu, obrigado pessoal pela